the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 36 do Receios do Além. E gente, o podcast está precisando de relatos, então enviem os seus por e-mail receiosdoalém@gmail.com. Acompanhem também os meus episódios lá no Receios Obscuros, toda segunda, quarta e sexta. E agora vamos para o episódio de hoje. Foram 2 relatos enviados pela Jéssica. Olá, Fernando. Espero que esteja bem. Meu nome é Jéssica, tenho 29 anos e descobri o seu podcast dentro do Relatos do Além. Estou amando maratonar enquanto trabalho. Vou contar 2 relatos um pouquinho longos. Não sei quanto aos outros ouvintes, mas eu adoro quando os relatos são longos. Bom, eu não me lembro ao certo quantos anos eu tinha, mas os 2 relatos aconteceram entre os meus 8 e 10 anos, e esse primeiro relato, quem presenciou de fato foi o meu pai. Relato Sinal de Pare. Era uma noite de inverno e eu não estava muito bem. Estava com sintomas gripais. Tenho amidalite, o que acaba piorando um pouco a situação da gripe. Meus pais decidiram me levar a um pronto-socorro próximo de casa. Passamos em consulta. Tomei um Bezetacil bem dolorida e voltamos para casa. Meu pai guardava o carro no terreno ao lado do nosso, onde eu, meus primos e as crianças da vizinhança costumávamos brincar. Esse terreno pertence, em parte, a uma tia nossa. Antigamente, havia uma rampa ligando nosso terreno ao dela. Um deles foi comprado e derrubaram a rampa, mas nós continuamos com acesso por um muro que escalávamos. Eu sempre ia junto com meu pai, mas nesse dia eu não quis ir por conta do Bezetacil que tomei. Vou explicar como eram esses terrenos, para que possam entender melhor. Esses terrenos têm uma parte da frente, que seria o nosso, voltado para uma rua, e a parte de trás que dá em outra rua. Porém, essa parte de trás fica um pouco distante, caso fosse necessário ir pelas ruas. Então, pulávamos ali para ter acesso mais rápido, com a autorização dos donos, claro. A parte por onde tínhamos acesso era mais baixa. Precisávamos subir uma mini-rua de barro para chegar à parte mais alta onde ficava o carro. Ao lado dessa rua havia uma queda um pouco alta, tinha uns 15 metros. Pois bem, dando continuidade. Meu pai foi pela rua com o carro, subiu essa rua de barro. Estava chuvoso e muito escuro. Quando chegou ao lugar de estacionar, estava com pouca visibilidade e as rodas começaram a derrapar no barro. Na tentativa de se mover, meu pai percebeu que havia uma mulher na parte de trás do carro. Achou que poderia ser a minha tia ajudando-o a estacionar. Ela fazia o sinal de pare e em alguns momentos gesticulava com a mão, indicando que ele deveria ir para a frente. Quando ele acelerou, percebeu que as rodas jogaram barro na moça. Olhou no retrovisor novamente para ver se a sujou, mas ela já não estava mais na parte de trás. Agora estava na frente do carro.
Foi aí que ele percebeu que não era minha tia. Ele a descreveu como uma moça bem branca, aparentando ter uns 30 anos, com cabelos pretos e longos. Ela usava um vestido longo e tão branco que chegava a brilhar na escuridão. Tinha um sorriso bem sutil e calmo nos lábios. Ele parou o olhar no vestido, que deveria estar sujo. Foi quando percebeu que ela não pisava no chão. E em um instante ela sumiu. Ele desceu do carro para verificar a posição em que estava e caiu a ficha de que não havia como ela estar atrás do carro. O carro já estava na beirada, quase caindo do barranco. Ele olhou para trás novamente, processando toda a informação, e olhou ao redor do carro, esperando ver a tal moça, mas só havia o breu da escuridão e as árvores. Bateu na porta da minha tia para perguntar se era ela que estava ajudando ele, e ela disse que não, que já estava dormindo. Lembro dele chegando em casa, pálido, com os olhos arregalados, contando para a gente o que havia acontecido. Foi tomar um banho e saiu dizendo que ela estava ali para ajudá-lo. Se ela não tivesse aparecido, ele daria mais ré no carro, fazendo-o cair no barranco. Naquela madrugada ele quis voltar ao local, mas minha mãe não permitiu. Somos católicos e muito devotos da Nossa Senhora Aparecida. Em um momento ele achou que poderia ser ela. Eu não acredito que seja, mas ele de fato viu essa moça. Os dias se passaram e a vida seguiu. Eu só não brincava mais naqueles terrenos quando estava perto de anoitecer. Eu já tinha pesadelos com o local. Algumas semanas depois, outra moradora, que também passava por esse terreno, foi encontrada desmaiada no mesmo ponto do ocorrido. Ela foi socorrida pelos familiares e, quando voltou à consciência, disse ter visto uma moça, branca, de cabelos pretos e longos, que não pisava no chão e usava um vestido tão branco que chegava a brilhar. Meu pai já passou por algumas situações sobrenaturais. Logo envio mais relatos, se ele topar me contar com detalhes. Relato: Foice afiada. Eu tinha entre 8 e 10 anos. Não me lembro ao certo, mas era uma noite de verão, daquelas bem gostosas. Não havia nuvens no céu. A lua estava cheia e muito brilhante, rodeada de estrelas. Estavam em casa meus pais, meu irmão e um amigo dele, que morava conosco temporariamente. Eu tinha o meu quarto, que ficava entre o quarto dos meus pais e do meu irmão. No meu quarto havia 2 camas de solteiro. Uma era para minha prima, que meus pais ajudavam a cuidar. Minha cama tinha uma cabeceira, daquelas que são encaixadas e apoiadas na parede, e ficava de frente para a janela, ao lado do guarda-roupas. Eu não tinha medo algum de dormir no escuro. Era até gostoso para mim. Essa noite eu já havia dormido, e em certa hora da madrugada acordei com muito frio. Não sei dizer o horário, pois não havia relógios no meu quarto, e eu era nova para ter um celular. Levantei da cama, no escuro mesmo, já tendo o quarto decorado na mente, mas também com um pouco de iluminação da lua na janela, que mesmo fechada continuava transpassando-a. Peguei um edredom no guarda-roupas e estendi na cama. Sentei e coloquei as pernas por debaixo do edredom. Enquanto me preparava para deitar novamente, percebi uma sombra na parte fixa da janela. De início, essa sombra era pequena, com uma ponta de um pano. Parei para prestar atenção, e essa sombra foi criando uma forma. Parecia alguém com um moletom de touca, andando de lado até parar de frente para mim e de costas para a janela. Pude ver exatamente como era. Tinha a personificação da morte. Aquela veste como se fosse uma túnica de franciscano, como um vestido longo e preto. Mas havia uma touca que não permitia ver o rosto. Lembro-me de sentir os pelos do corpo se arrepiarem e de sentir um calafrio muito característico na espinha. Eu não tinha reação. Então este ser começou a se mover para a frente, vindo lentamente e parando aos pés da minha cama. Ao parar, pude ver um objeto na mão direita dele. Era uma foice enorme e tão afiada que brilhava na escuridão. Parecia que ele queria que eu a visse. Quando vi, disparei a gritar em plenos pulmões e ele voltou a se mover até mim. Não parecia andar, parecia estar levitando. Ele parou ao meu lado e levantou a foice como se fosse me golpear. Foi nesse momento
que todos que estavam na casa entraram desesperados, empurrando a porta do quarto e acendendo a luz. E, como num passe de mágica, o ser sumiu, junto com a escuridão, e a temperatura do quarto foi voltando ao normal. Eu já estava sentada na cabeceira da cama, que era bem fina, com os olhos arregalados, olhando para frente. Meus pais me perguntaram o que estava acontecendo, e eu, muito assustada, contei tudo. Minha mãe, um pouco cética, não acreditou, é claro, e disse que eu estava sonhando. O meu pai, que já presenciou várias situações sobrenaturais, acreditou em mim. Não havia como eu estar dormindo. Nunca fui sonâmbula. Não dormi com edredom, pois estava quente naquela noite. Desde então, nunca mais consegui permanecer no escuro. Meus pais compraram um abajur para mim, mas sempre que eu dormia, minha mãe tentava apagá-lo, e eu acordava instantaneamente, chorando para que o deixasse aceso. Hoje, com 29 anos, continuo tendo pavor do escuro. E antes que me perguntem, eu nunca havia assistido ao filme do Pânico, nem a nenhum outro de terror. Na verdade, eu não sabia da existência desse filme até a minha adolescência. Esse foi o meu primeiro contato com o sobrenatural. Em breve lhe envio outros. Muito obrigado, Fernando, por este podcast, por nos dar um espaço para contar os nossos relatos sem achar uma loucura. Quero parabenizá-lo e desejar muito sucesso. Relato Minha Mãe. A pessoa preferiu não se identificar. Olá a todos! Conheci este canal através de um dos meus irmãos e acabei gostando muito. Bom, os meus pais moram em uma fazenda no interior do Paraná há mais de 20 anos. Quando começaram, o patrão já era um senhor, e depois de uns 10 anos mais ou menos, que meu pai trabalhava lá, o patrão acabou falecendo. Alguns anos depois, a esposa dele também faleceu. Ficou então essa fazenda para o neto tomar conta, e desde 2022 tem sido especulado que a fazenda será vendida. Enfim, chegamos em 2024, quando 2 sobrinhas da minha mãe foram visitar a fazenda com seus respectivos maridos, e numa conversa descobriu-se que os 2 homens eram médiums. Meu irmão, consumido pela curiosidade, os levou para uma visita à antiga casa, onde agora funciona uma cantina e dormitório de funcionários, mas que antigamente era a casa onde os patrões ficavam quando iam visitar a fazenda. Segundo os médiuns, o casal de antigos donos ainda estava lá e estaria muito bravo com a futura venda da fazenda. Isso explicaria os relatos dos funcionários, que ao dormirem algumas temporadas naquele dormitório, ouviam arranhões na parede e batidas nas portas e janelas, preferindo assim dormir todos em um quarto só. Os médiuns fizeram algumas orações, mas disseram que não estavam tão preparados para ajudá-los. Eles seguiram então para a antiga casa de madeira, onde meus pais criaram 5 filhos, mas que agora é um depósito de madeiras. Nessa casa, não só os médiuns viram, mas também o meu irmão e a minha sobrinha viram a olho nu e em plena luz do dia uma senhora que parecia minha mãe. Mas a minha mãe ainda está viva e, nesse momento, estava dentro da casa atual onde ela mora. Como então estariam vendo alguém parecida com ela na janela da sala da antiga casa? Nunca soubemos quem era, e eles a viram por vários minutos. Sentiram medo, mas não correram, e ninguém soube explicar quem seria essa mulher. Enfim, obrigado por ler o meu relato. Espero que tenham gostado. Um abraço. E galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente peço que enviem seus relatos por e-mail receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.